E bem-vindas a mais um episódio do Cara e Coragem. Eu sou a Fê Saki, criadora e fundadora desse canal, e como sempre, eu tenho a honra de receber pessoas incríveis aqui. Mas antes, se você é novo no canal, se inscreva. Nós estamos em todas as plataformas e este episódio você consegue ver tanto no Spotify quanto no YouTube e os nossos cortes e ativações nas demais redes. Porque hoje eu recebo uma mulher que ao longo da minha carreira me inspirou em diferentes momentos. Nem ela sabe a quantidade de momentos que frases, palestras que eu tive a oportunidade de vê-la, ela fez sentido para mim numa tomada de decisão e muitas vezes em como negociar ou como fazer um impacto positivo pelas pessoas que eu cruzei. Eu estou dizendo que hoje o nosso episódio recebe Cris Kerr, ela que é a fundadora da CKZ, que tem mais de 16 anos, professora de diversidade na Fundação Dom Cabral e colunista da revista Você S.A. Em 2019, recebeu o prêmio WEPS, Princípios de Empoderamento das Mulheres, da ONU Mulher, pelo seu trabalho em prol da equidade de gênero, autora de 2 livros que nós iremos falar sobre eles aqui, Viés Inconsciente, como identificar nossos vieses inconscientes e abrir caminhos para a diversidade e a inclusão nas empresas, e também Cultura Organizacional Livre de Assédio, e é coautora de mais 5 livros. Cris, muito obrigada por estar hoje aqui no nosso canal. Eu que agradeço, Fê. Estou muito feliz de estar aqui nessa conversa com você. Estou muito feliz. Eu não vou esconder, meu olho vai brilhar, porque é uma pauta que quem já esteve comigo muito próxima sabe que custa caro essa pauta. Mas antes, eu digo que esse canal é para eu dar palco, nesse caso para uma mulher incrível. Quero saber quem que é a Cris Kerr. A Cris Kerr, Fê, é uma pessoa incomodada, né? Então, eu tive que me incomodar lá atrás, né? Para hoje fazer o trabalho que eu faço. Eu falo que o meu trabalho é um trabalho de transformação. Então, eu venho de setores que eram muito masculinos. Hoje já não são tantos, mas eram. Então, eu venho do setor de telecom, depois do setor metroferroviário. E um dia eu falei, chega! Eu preciso dar um basta e eu preciso fazer alguma coisa para transformar o mundo. Eu falo que a minha frase que me define é as pessoas incomodadas que mudem o mundo. Então, eu não fico, eu vou ficar aqui, tá tudo certo. Não, vamos fazer alguma coisa para fazer essa transformação. E assim como eu incômodo, eu fui fazendo várias transformações que eu vou contar aqui hoje no episódio, né, ao longo da minha carreira. Comecei lá como publicitária, depois falei, puxa, não tem nada a ver, fui fazer outras formações. E hoje eu falo que eu sou uma semeadora de sementes, né? Eu vou plantando sementes nos corações das pessoas e ajudando essas pessoas a fazer com que aquilo brote e elas se transformem como eu fiz lá atrás. Maravilhoso. E ao longo da curadoria, Cris, porque eu investiguei bastante sobre você, tem TEDx, para vocês que vão buscar a Cris, tem TEDx, tem também vários podcasts, então não é algo novo para Cris, mas aí eu ouvi uma sigla, DIEP. Conta um pouquinho para nós o que é o DIEP. Sim, a gente começou usando D e E, né, que era diversidade, equidade e inclusão, mas tem uma palavra que falta aí, que é o pertencimento, que faz toda a diferença, o pertencimento. Então, a gente lançou a sigla DIEP, diversidade, inclusão, equidade e pertencimento. Maravilhoso. E pensando na sua trajetória profissional, Cris, quando que foi o momento de você identificar que o seu chamado, o seu propósito era atuar nessa frente? Eu trabalhei no setor metroferroviário, foi o último, né, a última setor que eu trabalhei lá por quase 9 anos e eu era a única diretora, muitas vezes eu estava em reuniões apenas com homens e muitas vezes eu não conseguia falar, o que ainda acontece, né, depois de 16 anos ainda acontece, mas eu não conseguia falar, ou quando eu perguntava alguma coisa, eu já não tinha o pertencimento, porque eu chegava numa sala, ninguém se parecia comigo. E muitas vezes eu estava na reunião, alguém falava, explica, eu perguntava alguma dúvida, me tira uma dúvida aqui, alguém falava, explica melhor que a Cris é loira, todo mundo ria, eu me sentia super desconfortável, até o momento que eu falei, chega, eu preciso fazer alguma coisa para fazer essa transformação. Só que eu gosto muito de me aprofundar, então eu fui fazer um MBA de Gestão Estratégica Econômica de Negócios, e o meu TCC foi um fórum, que eu comecei fazendo esse fórum, chamado Fórum Mulheres em Destaque, que já foi meu primeiro erro, Fê.
Foi? Conta. Tem sempre um bastidor, não é só de E eu história gosto de boa. contar as histórias difíceis também, Que né? bom, que bom. Por que foi o meu primeiro erro? Porque os homens não vinham para conversa. Então, por que eu vou num fórum de mulheres? O fórum chama Fórum Mulheres em Destaque, porque era a minha dor. Então, Sim. normalmente quando a gente vai para a diversidade, para esse tema de JEP, a gente vai pela dor. Então, eu falei, eu vou pela minha dor de ter sido uma mulher que não era reconhecida por ser uma mulher. Então, eu falei, vou lançar um fórum. E aí, eu lancei o fórum, foi super desafiador, porque ninguém queria participar, nem as minhas amigas queriam participar do fórum. Não quero levantar uma bandeira feminista aqui na empresa. Então, eu tive muita dificuldade de conseguir patrocinadores, conseguir pessoas que pagassem para participar. Eu tive que realmente investir no fórum durante os 2 primeiros anos. Depois que a gente foi chegando no break-even, veio um evento de fora. Ah, Pra e aí cá. fez super sucesso. Aí, tudo que é de fora é melhor do que É aqui. melhor. E aí, eu falei, puxa, eu não vou desistir. Eu sou uma pessoa bem... Persistente. Eu sou cabra, né? Então, a cabra, ela sobe a montanha, ela vai no seu passo, ela não quer ser a primeira a chegar, mas ela vai ali com todo né, o seu esforço. E aí, eu falei, puxa, o que será que eu tô fazendo de errado? Depois de 6 anos, eu... Então, percebi que tinha alguma coisa de errado. Fui conversar com um amigo meu, que é o meu mentor até hoje. E ele falou, Cris, muda o nome do fórum. Eu falei, não dá, agora o fórum é famoso. Agora as pessoas conhecem o fórum, como que eu vou mudar o nome? Ele falou, muda para diversidade na liderança. E deixa embaixo, mulheres em destaque. Mas muda o nome do fórum. Aí toda mudança a gente fala, ai não, né? Aí pensei ali, né? A gente usa um processo muito forte na CKZ, que é a decantação. Então, deixa decantar, sente aquilo. E aí eu falei, vou fazer essa transformação. E aí começamos a trazer os homens, criamos um processo de a cada 5 inscrições que a empresa faz, ela ganha 2, mas obrigatoriamente tem que ser homem para trazer para conversa. Depois de 6 anos, então, passou a ter homens ali neste fórum. Depois de 6 anos, a gente começou a ter homens, e era muito interessante porque eles faziam o seguinte, eles faziam um grupo, então eu vou no primeiro dia, você vai no segundo dia. Porque vou num fórum de mulher, não tem nada a ver, né? Mesmo de diversidade, não tem nada a ver. E aí, eles começaram aí a falar, puxa, que tema interessante, adorei. Posso vir amanhã também? Mas eu já tinha convidado um outro executivo da empresa para vir amanhã. Pode vir também. E foi quando a gente começou a perceber o seguinte, cara, a gente precisa que os homens venham participar. E até hoje eu faço um grande esforço para que eles participem. Então, eu comecei com esse fórum, lancei outros 2 fóruns, lancei um fórum de gestão estratégica e econômica de gestão da diversidade, lancei um outro de diversidade no conselho, até um dia que uma amiga minha chegou para mim e falou, Cris, por que você não junta os 3 fóruns? Você está pedindo para que as pessoas fiquem 6 dias do ano participando dos fóruns, porque cada um tinha 2 dias. E aí, de novo, né? Ai, será? Falei, não, faz sentido. Eu vou juntar todos no Super Fórum Diversidade e Inclusão. E assim foi, chegamos aí, estamos fazendo esse ano a 13ª edição do fórum. E eu já tô aqui sedente por me inscrever nesse fórum, porque, sem sombra de dúvida, deve ser uma transformação, né? A gente decanta, né? Decanta muito. Decanta muito. As pessoas vão lá e falam, nossa, aquela ideia, aquela empresa está fazendo, porque a gente só traz case de empresas que estão implementando, como é que elas estão fazendo a jornada acontecer de forma mais rápida, né? Que tema que ela tem trabalhado de forma mais aprofundada. Então, a gente faz um momento que são painéis e outros momentos que são como se fossem TEDx. Então, a pessoa vai lá e apresenta sozinha em 15 minutos o que ela está fazendo, o projeto dela. E as pessoas adoram, né? São mais ou menos 660 pessoas participando. Foi o que a gente teve de público ano passado. 660 pessoas, Cris? Nossa, que impacto positivo, hein? Pessoas são transformadas, saem de lá e, sem sombra de dúvida, já mudam muito no seu dia a dia, né? Porque o que a gente fala, esse tema não é um tema que ele vai acionar a pessoa apenas na parte profissional, mas ele vai fazer com que essa transformação seja no nível pessoal também. E aí você consegue atingir essa pessoa com que ela influencie outras pessoas fora do ambiente de trabalho também, e que a gente vai mudando o mundo de uma forma geral, né? Com certeza. E, Cris, pensando nesses 16 anos, você já trouxe um primeiro item que você aprendeu, né, com relação ao nome do fórum. O que mais em 16 anos você falou, eu preciso mudar? Ou adaptar a linguagem, ou isso eu não vou conseguir ter um impacto ou uma transformação? O que você destacaria que ao longo desses 16 anos você precisou revisitar?
Uma coisa importantíssima que eu precisei revisitar, eu era uma pessoa muito... Primeiro que eu tive que me desconstruir completamente quando eu saí do setor médico ferroviário, porque eu virei praticamente um homem, né? Então, eu tive que fazer toda uma desconstrução. Depois eu fui fazer várias formações que eu fui percebendo o seguinte, não adianta eu ir com agressividade para falar, porque eu ia, né? Então, quando eu dava uma palestra, eu falava, como assim você não está entendendo que tem que ter mulher junto, né? Que tem que ter diversidade de pensamento, de ideia. Mas eu ia de uma forma que eu não conectava. E aí eu fiz várias formações, entre elas uma de comunicação não violenta, em que eu fiz a de comunicação não violenta, depois eu fiz uma pós em neurociência e comportamento, e foi quando eu comecei a entender o seguinte, a hora que eu vou com agressividade para falar com aquela pessoa, ela simplesmente não me escuta. Então, é muito interessante que ouvir e escutar são processos diferentes. Então, ela ouve, que é entrando o som aqui no ouvido, saindo por aqui, mas ela não escuta. Porque na hora que ela se sente ameaçada, ela simplesmente para de escutar. Ela entra no mecanismo que chama mecanismo da ameaça. E na ameaça, ou eu quero lutar contra a pessoa, ou eu quero fugir, ou de vez em quando é muito absurdo, a gente dá uma congelada, né? Então, quando é muito absurdo, a gente congela. Então, não adianta. Então, eu comecei a aprender que a minha forma de falar, a minha forma de me comunicar fazia toda a diferença. Tanto que hoje a gente trabalha com uma metodologia na CKZ que chama trimembração, onde a gente vai no pensar, que ela vem da antroposofia. Primeiro, muitas vezes a pessoa vai do pensar para o querer, ou seja, executar, mas ela não sente. E se eu não conecto esse tema com o sentir, com alguma experiência pessoal que a pessoa teve na vida dela, ela não vai levar aquilo para a vida dela. Então, durante essa minha vivência, eu fui aprendendo várias coisas de como fazer com que aquela pessoa que está incomodada, porque é um tema que incomoda, né, é um tema que incomoda, ela vai se conectar. E o que eu mais escuto depois de treinamentos, palestras, não só minha, mas do meu time que foi treinado na metodologia, é como vocês falam de um tema desafiador, que as pessoas estão lá porque foram praticamente obrigadas pela empresa a estarem ali para falar sobre o tema, e elas saem dali falando, nossa, eu entendi, nossa, eu me conectei. Como você trabalha de uma forma leve, porque esse tema, pessoal, precisa ser trabalhado de uma forma leve, senão você não conecta. Então, se você me perguntasse o que eu mais aprendi, além desses erros que eu fui tendo aí durante essas 16 anos, foi falar de uma forma que eu me conecte com a pessoa. E eu já te ouvi falando algumas vezes, mas como que você, Cris, define, e aí eu vou adaptar, porque eu sempre falo diversidade e equidade, mas na nomenclatura de app, como que você define hoje o nosso momento no Brasil nas grandes corporações? Como que você... quais são os olhares que você gostaria que, principalmente para os nossos CEOs, eles estivessem dando a devida atenção? Eu estava fazendo uma pesquisa e um dos temas que pessoas que estão em cargos de C-level mais estão preocupadas é com o tema diversidade e inclusão. É um deles, né? Além de inteligência artificial, além de vários outros, esse é um tema que está sendo desafiador. Primeiro, porque normalmente se a pessoa não sabe, ela não conhece sobre o tema, então tudo aquilo que eu não conheço eu quero afastar. Então, esse seria um tópico para ser falado. Mas o que a gente tem percebido, Fê, nas empresas do Brasil? As multinacionais estão infinitamente na frente. Por quê? Porque veio uma demanda de fora. Vocês têm que fazer. Então, não é se você quer ou se você não quer. Mandatório. Meta global, né? Meta global. Eu preciso fazer. Nas nacionais, a gente está percebendo que elas deixaram durante muito tempo de lado e agora elas acordaram para o tema. E por que elas também estão acordaram? Porque essas multinacionais que compram delas estão falando o seguinte, eu quero ver, além do seu produto ser o melhor, do seu preço e de tudo mais, eu quero saber como é que você está em relação à diversidade. Porque isso hoje é um fator decisório para empresas multinacionais. Sim. Então, eu tenho muita empresa falando o seguinte, Cris, eu sou a melhor naquilo que eu faço, só que eu não consegui fechar o projeto porque a gente está com pouca diversidade na empresa como um todo. E aí eles têm que chamar da gente, o que a gente faz para amanhã, só que não é para amanhã. Esse é o desafio. É um processo, é uma jornada que a gente tem. E
por isso que quanto antes a gente começar, mais rápido vai ser. Eu tenho empresas, por exemplo, que a gente já trabalha há 8 anos, fazendo um trabalho sensacional, extremamente aprofundado. Porque tem muita gente que fala assim, vem aqui dar uma palestra. Sim. Eu vou. A palestra, gente, é um despertar. Ai, que bacana, quero saber mais sobre esse tema. Mas não é uma palestra que vai levar a uma transformação. A gente tem que fazer processos mais aprofundados. E algumas empresas que a gente tem feito processos aprofundados, que a gente já está há 8 anos fazendo várias coisas diferentes, essas estão virando bench para fora. Então, veio primeiro uma demanda de fora, lá atrás vocês têm que fazer. Só que agora eles estão fazendo tanta coisa e eles estão vendo a transformação, e por isso que eles estão fazendo, que eles querem... Agora eles estão sendo bench para fora. Então, vem falar do que vocês estão fazendo aí pra gente aqui de outros países. Então, eu acho super interessante quando isso muda, né? Veio como uma obrigação, mas aí quando a pessoa que se leva, ela compra a ideia, ela entende e ela vira uma pessoa embaixadora do tema dentro da organização e consegue fazer com que as suas pessoas lideradas também entendam que esse tema ele é relevante, aí isso consegue ser cascateado. Agora, o que acontece? É o que eu falo. A gente dá um treinamento para alta liderança. Se ele sai daquela sala e chega na área e fala, não, uma baboseira, perdi meu tempo lá, o que ele está levando? Né? Porque a gente fala muito de cultura. O que é cultura? A cultura é o que cada pessoa que está, principalmente na liderança dessa empresa, está levando e está mostrando que é o correto a seguir. Sim. Então, a gente depende muito desse grupo estar engajada no tema, senão a gente não consegue. Foi impressionante, assim, das 30 empresas, mais ou menos, que falaram no último fórum, o que elas mais falaram foi, se a gente não tiver a alta liderança junto com a gente, vai ser muito mais desafiador. Por quê? Porque você está falando, vem um boicote aqui. Sim. Ah, não é importante esse tema para a empresa. Então, não é importante esse tema para a empresa. Uhum. E aí, um ponto também que tem muitas vezes erros é assim, não adianta também só engajar a alta liderança. Exato. Porque quem contrata é a média liderança. Então, o grande erro também está assim, fala só com a alta, mas esquece que é a média que contrata. E se você não leva o porquê, por que diversidade é importante? Porque realmente é muito mais gostoso todo mundo igual. Porque você chega muito mais rápido numa solução de problema. O papo né? flui socialmente. O papo flui, ninguém vai, né, questionar outra pessoa. É uma delícia. Só que não tem inovação, não tem perspectiva diferente, não tem um modo de ver diferente. Então, é mais gostoso. Tem muita gente que me pergunta isso, mas, Cris, sem diversidade não é mais legal? É mais legal. É mais legal para a tomada de decisão ser rápida, Sim. que é um dos desafios das empresas também, né? Querer ser rápido em tudo. Nem tudo, gente, dá para ser rápido. A gente usa esse processo da decantação na CKZ, que é assim, a gente vai falar de um projeto, a gente fala, vamos deixar decantar? E por quê? Porque o processo de inovação, ele não acontece quando você está falando do processo de inovação ali. Ele acontece quando você está fazendo esporte, está tomando banho, está em outro lugar, você fala... Você tem os ahás, né? Sim. Ai, nossa, puxa, lembrei disso, a gente pode fazer aquilo. Mas as empresas, elas querem uma rapidez que não é tão funcional essa rapidez. Sim. Não vai funcionar tão bem. Então, se é um projeto que dá pra gente pensar, que a gente vai trazer algo diferente, deixa fluir um pouco mais. E, lógico, traz pessoas diferentes. Eu vou à empresa que fala, o nosso time de inovação, como que é o time de inovação? São 6 homens, todos brancos, todos engenheiros, todos da mesma faculdade. Que diversidade, que inovação que vai sair dali. Que ideia diferente, né? Que trajetória diferente. E você foi falando, Cris, primeiro que me veio vários ahás, né? Eu também sou do esporte e o ahá vem com frequência nesse momento. E você trouxe no início que a gente também pode falar dos nossos erros, né? Um dos né, erros que eu cometi quando eu comecei a fazer projetos de diversidade foi o primeiro, né? Poxa, então vamos fazer os programas aqui para que se tenha ali um percentual. E muito com foco de gênero. E eu só esqueci de um detalhe, de nada adianta pôr para dentro se eu não tiver processo, se eu não tiver estrutura, se eu não tiver banheiro, vestiário, canal de ética, né? Mas eu fiz já com você um dos projetos e você escreveu um livro sobre viés inconsciente, né? E eu acredito que na questão de, não só de inclusão,
mas da gente buscar cada vez mais um ambiente seguro, a gente começa por isso, trabalhar nos nossos vieses. Como foi escrever um livro? Como foi para você e como é hoje, né, principalmente para atuar nessas corporações com esse tema? Então, antes só de eu falar disso, que você já trouxe um outro tema que já deu um ahá aí? Já deu um ahá Tá aqui, bom. que é assim, né? Hoje, as empresas estão muito focadas nesses percentuais. Vamos trazer X% de mulheres, de pessoas negras, de pessoas com deficiência, de pessoas LGBTQIAPN+. Isso é ótimo, só que não adianta a gente só colocar para dentro se a gente não tiver, além dos processos que você falou, uma cultura inclusiva. Exato. Porque essa pessoa vai chegar numa reunião, ela não vai poder falar, ela não vai poder colaborar, então não adianta nada. A pessoa entra, mas automaticamente ela fala, vou sair, tá? E como é que veio o viés? Eu primeiro... lendo, né, eu gosto muito de ler, de me aprofundar sobre os temas, eu li sobre o teste de associação implícita de Harvard, que eu recomendo que todo mundo faça, tá? Perfeito. E aí lá atrás eu fui fazer o teste de associação implícita de Harvard, tem várias categorias, eu escolhi para fazer por cor de pele. E eu falei, eu vou fazer, não vai dar viés nenhum, porque eu estudei numa escola particular, mas um dos meus melhores amigos, o Marcelo, um homem negro. Falei, não vai dar viés. Eu tenho várias executivas negras na CKZ. Sim. Não vai dar viés nenhum. Quando eu fui fazer o teste, deu que eu tinha uma leve preferência por pessoas brancas. E aí eu falei, não é possível. Como assim? E aí eu comecei a estudar o tema, só que tudo que eu via eram muitos livros, né, de fora do Brasil. Não tinha livro, nenhuma literatura no Brasil. E aí, como eu gosto sempre do aprofundamento, falei, vou fazer um mestrado. Eu fui fazer um mestrado em sustentabilidade na GV, que era a única coisa que tinha para mais próximo de diversidade, que não tem o mestrado de diversidade. Falei, vou fazer sustentabilidade, que tem muito a ver com a sustentabilidade da empresa, diversidade, inclusão, equidade e pertencimento. Aí eu fui fazer o mestrado e falei, o meu tema vai ser sobre viés inconsciente. E aí eu comecei a estudar o que tem de paper científico, de dados científicos, né? Tanto que quando eu fui escrever o livro, tinha muita gente, até pessoas consultoras de diversidade e tal, que falava assim, agora toda desculpa é o viés inconsciente. E eu falei, eu vou escrever, eu primeiro fiz a minha dissertação sobre o viés inconsciente, e eu trouxe assim... Eu não sei nem quantas referências bibliográficas que eu trouxe. Primeiro, porque o mestrado, quando você vai fazer o seu trabalho, você não pode escrever um parágrafo que você está escrevendo. Sim. Você tem que colocar da onde está a referência daquilo que você está escrevendo, né? E eu escrevi, só que eu não queria fazer o que muita gente faz, que é pegar sua dissertação, que é chata. Porque a dissertação é chata? Porque assim, segundo não sei quem, aconteceu não sei o que lá. Né? Então eu falei, eu não quero isso, eu não quero pegar e fazer um livro disso. E aí o meu orientador, além disso, né, eu nem sabia que isso acontecia no mestrado da GV, né, mas tem várias linhas do mestrado, e são escolhidos os melhores trabalhos de cada linha. E o meu foi escolhido entre o da área de sustentabilidade, só que tinham várias, supply chain, finanças e tal. E aí tem um comitê que escolhe o melhor trabalho, e eu ganhei o melhor trabalho de todas as linhas do mestrado. Sobre viés. Sobre viés, tá. Né? Cada pessoa fez um trabalho sobre um tema e o meu foi sobre viés. E aí eu falei, fui conversar com o meu orientador, ele falou, você tem que fazer isso virar um livro. Falei, mas eu não queria dessa forma, né? Como eu falei, pegar tudo que tá aqui e colocar dentro de um livro. Ele falou assim pra mim, escreve suas histórias. Sabe as histórias que você me contou quando a gente tava conversando? Que você escutava da sua família, né, o quanto isso foi moldando a sua mente, e você vai colocando, não tanto várias referências científicas, mas você vai contando as suas histórias, que vai conectar mais com as pessoas. Só que eu tinha acabado o mestrado, né, o mestrado dá um baita de um trabalho, você tem que estudar pra caramba. Aí eu falei, não sei, ele falou, vai, começa a escrever. E eu sou muito disciplinada, né, então assim... Eu falo, se você quer alguma coisa, você vai ter que abrir mão de outra. Então, eu também adoro andar de bicicleta, eu adoro fazer esporte com meu marido no final de semana. Mas eu falei, eu vou fazer o que eu fazia com o mestrado. Eu sentava no sábado e ficava sábado estudando para o mestrado. Falei, então eu vou começar sábado, pegar um período do sábado e começar a escrever. E assim foi. Comecei a escrever minhas histórias, comecei a escrever, passava para ele ler, passava para minha filha ler, passava para algumas pessoas lerem, tá legal, puxa que bacana. E aí o livro ficou aquela coisa assim das pessoas lerem e falarem, Cris, como você fala de novo de uma forma leve. Porque eu vou contando vou me colocando super vulnerável, vou contando, eu começo falando assim, eu tenho viés, eu ainda estou descobrindo os meus vieses, né? Lá atrás eu fiz o teste, eu que sou uma executiva de DIEP,
tem um TEDx muito legal, da Kristen, que chama Eu Sou Uma Pessoa Preconceituosa. Sim. E ela é uma vice-presidente de RH. E ela tem preconceito com mulher, né? Sim. Então, assim, uma coisa importante, assim, não são só os homens que têm viés inconsciente. Todo mundo tem. E a gente faz vários exercícios, por exemplo, quando está montando comitê de DIEP nas empresas, ou grupos de afinidade, a gente faz alguns exercícios para a pessoa perceber que ela também tem. Sim. Porque é muito mais fácil colocar a culpa na outra pessoa, né? Apontar a falha dele, né? Ou E aí dela. no livro eu escrevi ele inteiro, eu dividi ele em momentos, né? Então primeiro o descobrir, depois o agir. Então eu divido todos os meus livros, né? Primeiro vamos descobrir, depois a gente vai entender, depois a gente vai agir. O que eu faço lá no final, né? Então eu gosto muito de trazer para a prática, para ação. Aí eu coloquei o trabalho, porque o trabalho, o que eu fiz? Eu peguei em Harvard, que tem os estudos de caso, eu fiz um estudo de caso. E nunca um trabalho tinha ganho o melhor trabalho com o estudo de caso. E ficou super bacana. Eu fiz uma empresa de engenharia, Tá. em que tem 2 sócios. Um deles tem uma mãe que foi engenheira, que passava uma série de dificuldades, e o outro tinha o que a gente chama do padrão, né? Ele era casado com uma mulher que não trabalhava, ficava em casa, o modelo lá de trás. E Ainda muito presente, ainda muito Cris. presente, Aham. principalmente quando a gente está falando de pessoas em cargos de alta isso. liderança nas organizações, Exato. exatamente para a pessoa se perceber. Então, qual que era a diferença de mentalidade entre os dois? E aí, um dia, esse executivo vai para um evento nos Estados Unidos, tudo inventado na minha cabeça. Ele vai para os Estados Um Unidos, case inventado, evento, tá um case bom. inventado, e eu fui Com trazendo... muita propriedade. Fui trazendo coisas que eu escutei a minha vida inteira. Ele vai para os Estados Unidos e ele vê lá uma sala falando sobre diversidade e inclusão. Ele fala, deixa eu entrar ali para saber o que é. E quando ele entra, ele começa a ver uma executiva contando, dando uma palestra sobre viés, sobre todos os temas de diversidade e tal. E ele sai encantado. E ele volta e fala, cara, a gente não tem diversidade na empresa. A gente praticamente só tem homem. E aí eles vão para uma reunião de avaliação de desempenho, que é onde tem... Né? Todos os processos têm seleção, promoção, avaliação de desempenho. Eu enviar para um curso, para tudo tem. E aí, nessa avaliação de desempenho, eles começam a falar assim, mas eu acho que tem que ser o João para o cargo de gerente, porque o João fez tal faculdade que nem eu fiz, porque o João é que nem eu, porque o João vai dar conta. Aí todas as mulheres que eles vão falando, ela não dá porque ela acabou de ter filho, ou ela não dá porque ela não vai dar conta, ou ela não dá porque ela é mandona. E aí eu vou mostrando quais são os vieses que vão acontecendo ali, o viés de afinidade, o viés de percepção, o viés de desempenho, né? E aí a ideia é fazer um quadro mostrando esses vieses todos que acontecem na avaliação de desempenho, coisas que eu escutei durante toda a minha carreira, né? Muitas vezes a pessoa não percebe, mas eu via muito assim, Cristina, eu tenho um homem e você quer que eu traga uma mulher? Olha a minha mão. Eu já entendo que o homem é mais capacitado, que o homem tem... E aí eu falei, vou escrever um livro com essas histórias. Tem 200 referências bibliográficas no livro. Porque eu falei, não é a Cris que acha, né? Não tem achismo, tem pesquisa, tem dados, né? E aí o livro ficou sensacional, ele virou aí best-seller já. E o que acontece? As empresas para quem a gente está atuando, elas acabam comprando para toda a liderança. O que faz... Eu ia contar um caso que eu estou numa das empresas, que a gente montou uma trilha para conversar sobre várias temáticas. E viés está lá na frente, mas eles não viram a trilha. E eu cheguei para falar sobre masculinidades com um consultor meu outro dia. E eles, Cris, eu tô quase acabando de ler o seu livro, tá? Aí eu falei, então, mas... Aí eu comecei perguntando, quem leu o livro? Aí, olha, eu tô quase acabando, puxa, eu ainda não consegui ler e tal. Falei, mas não é pra essa sessão, não, é só pra próxima. Então, e eles leem, eles vão falando, agora eu entendi, Cris. Então, assim, não é, olha, a culpa é tua. Exatamente. É assim, puxa, vamos entender por que eu tenho? Vamos entender por que você tem? Por que tá acontecendo isso aqui? Por que você tem um time de pessoas muito parecidas com você? E às vezes, Fê, ele pode até ter mulher. Ele pode até ter uma pessoa negra. Mas você vai olhar e vai fazer um teste comportamental com essa pessoa, ela tem o mesmo estilo comportamental que aquela liderança. Sim. Então, não é só olhar o gênero, a raça, a orientação sexual afetiva. Não é só olhar isso. Eu também preciso olhar qual que é o comportamental daquela pessoa. Porque a nossa tendência é trazer a pessoa que tem o mesmo estilo comportamental que a gente. Ou que nem outro dia numa empresa que eu estava conversando, que eles falaram aqui, a gente traz, na maioria, D do DISC,
que a gente chama de tubarão. Uhum. E o C, eu também sou tubarão, também. tive que me desconstruir muito Também. para ser ali uma gata, né? Isso. Ter o S ali, mas que é desafiador, né? Super. Mas dependendo do ambiente que a gente tá, Fê, formata a gente. Exatamente. Você vem de ambientes como os meus, né? Sim. Então a gente foi formatada para ser assim ou você não ia crescer. Exato. Né? Então é o que a gente vê muitas mulheres se masculinizando por causa disso. E o C da conformidade, que a gente chama de lobo. Eu falei, então vocês só tem lobo e tubarão na empresa. Eu falei, não vai dar certo, vocês só tem gente focada em tarefa, em entrega. Você não tem pessoas focadas em pessoas. Uhum. Nossa, a gente não tinha percebido isso. Mas eles faziam de forma proposital, sem entender, né, o que eles estavam fazendo, mas só trazendo 2 estilos comportamentais para dentro da organização. Imagina um ambiente que só tem tubarão. Tanto é que eu fui na primeira reunião, ninguém se escuta, é um falando em cima do outro, né? E eu no treinamento falei, pessoal, vamos escutar aqui. Ele tá falando, ninguém tá escutando. Uhum. Aí quando eu falei, todo mundo deu uma acalmada. Então, aquela forma de você ir trazendo a conscientização, mas sem a agressividade, né? Isso. O que eu sempre falo é assim, a hora que você vai na agressividade, não vai funcionar. Então, aí escrevi o livro, super feliz, e depois veio o outro, né? Aí veio então, outro já tema. vai. Veio outro tema, porque eu falei, inclusive veio a lei, mas eu já estava escrevendo antes, né, da CIPA, veio aí que tem que ter treinamento de assédio moral, assédio sexual, porque normalmente você entra na empresa, tem um papelzinho, a pessoa assina, nem leu o que está escrito, e ela assina. Não, gente, o mundo, gente, ele mudou. Então, aquilo que lá atrás, muitas gerações, inclusive a minha, que é a X, são pessoas de 45 a 62 anos de idade, a gente achava natural, a gente viu os trapalhões, a gente viu uma série de coisas que a gente entendeu que o bullying era super natural, um monte de gente sofreu, era engraçado. Uhum. Eu falo, vai ver os trapalhões pra você ver o que você acha hoje em dia. Já fiz esse exercício, é desesperador. Eu falo, como é que eu ria disso, gente? É vergonhoso, né? E aí, só que a gente ainda continua tendo os trapalhões dentro das organizações, achando natural colocar apelido nas pessoas. Aqueles grupos de WhatsApp. Preconceituosos, grupos de WhatsApp. Eu já vi empresa que tinha o grupo das lideranças só masculina e o grupo da liderança. Eu falei, mas por que vocês têm 2 grupos? Porque se a gente fica à vontade, a gente manda o que a gente quiser. O outro é só da empresa. Exato. Tá. Né? Ou seja, o que vocês estão mandando aqui? Que cultura que a gente está criando aqui? Então, eu falo sobre cultura. Eu falo sobre o papel dos homens. Eu falo sobre o que vem acontecendo com as mulheres. Eu trago umas falas ali, Fê, que é desesperadora, assim, né? De construções lá de trás, da falta da inteligência da mulher. Uma coisa muito forte que eu trago ali é o quanto ainda existe uma associação do ser forte ao homem. E aí é o que eu falo. E eu já dando treinamento, um dos diretores perguntou para mim, Cris, mas biologicamente falando, os homens não são mais fortes do que as mulheres? Eu falei, então, você está falando força física. Sim, a maioria é porque tem mais testosterona. Então, sim, mas tem muita mulher forte também. Fisicamente. Muita. Só que a confusão, eu falei para ele, é entre a força física e a intelectual. Aí a gente não tem nenhuma pesquisa que fale que os homens são mais inteligentes do que as mulheres, por exemplo. Não existe nenhuma pesquisa que mostre isso. Nem nas áreas de STEM, que é ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Existe de falar, homem, as referências que a gente tem na escola, para começar. Todas as referências são masculinas. Então, o que o cérebro faz? Ele entende que os homens são melhores nessas áreas. Quando a gente vai ver, sim, tem muito mais formação de homens, mas não porque eles são melhores nessas áreas. Porque quando eu chego, por exemplo, a minha irmã é engenheira civil. O dia que a minha irmã chegou numa sala de aula e ela vê uma maioria, muito maioria, de homens, o cérebro dela conta para ela, você está no lugar errado, que é o pertencimento. Então, ela entende que ela já está no lugar errado. Ela fez engenharia. Tanto que um dos depoimentos, no livro eu sempre trago 4 depoimentos. Tanto no de viés, quanto no de cultura inclusiva. Um dos depoimentos é da minha irmã. Quem lê chora no depoimento dela. Ela chegou numa das obras, o diretor virou para ela e falou assim, vocês trouxeram uma mulher? Leva ela embora. Eu não quero mulher no time. Foi a primeira vez, ou seja, ela falou, parecia que eu era um móvel velho, sendo descartado. Depois ela foi para uma outra obra, chegou lá, vocês trouxeram uma mulher? Não tem banheiro para ela usar. O que você acabou de falar do banheiro. Exatamente. Ou seja, tudo que ela foi passando, ela descobriu que uma das obras ela era responsável, né, de ver todos os números. Ela falou,
Cris, eu percebi que a obra estava com um rombo absurdo. Ela foi falar com a diretoria falou, você tá louca? Não tem nada disso. Você está falando errado. Confiram o que ela está falando, porque está tudo errado. Ou seja, aquele descrédito dela. Bom, a obra deu o dobro de prejuízo do que ela tinha apontado lá atrás. Se eles tivessem parado para escutar o que ela tinha falado lá atrás, aí ela... O que acontecia? Ela se sentia tão mal nos ambientes que ela falava, puxa, esse ambiente não é para mim. Então, por isso que eu falei, vou escrever um livro sobre cultura, falando sobre vários exemplos que eu passei de assédio sexual, de assédio moral. Não só mulheres passam assédio moral quanto sexual, mas 95% dos assédios sexuais são com mulheres. Sim. Então, a gente precisa falar sobre isso. E o assédio o sexual e o moral é geral, né? Muitos homens também sofrem com assédio, só que eles não falam sobre isso, né? Não pode mostrar vulnerabilidade, não pode mostrar o que está acontecendo ali com ele, não pode falar que ele está com medo de assumir uma cadeira, né? Não pode falar. Então, ele vai somatizando aquilo tudo dentro dele. E eu trago no livro ali o que vai acontecendo com esse homem, o quanto ele precisa passar a falar. Né? A gente tem pesquisas mostrando aí que os homens se suicidam 4 vezes mais do que as mulheres. Eles acabam indo muitas vezes para bebida, para droga, para sexo, para pornografia. Ou seja, porque eu não consigo ter um espaço para falar. Porque a hora que eu tô com um desafio, o que a gente faz? Eu chamo uma amiga e falo, Fê, tá acontecendo isso comigo, o que eu faço, o que você acha? A gente troca, o homem fala pro outro, puxa, eu tô com um problema, vamos beber que a gente resolve. Isso, é então, só encher a cara que tá tudo resolvido. Que tá tudo bem, não tá. Né? Então, criar esse espaço. Então, eu vou criando, mostrando ali o que vai acontecendo. Falo um pouco sobre violência doméstica também, que é outro ponto. A gente vem com uma crença de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete sim, hoje tem lei, né? Inclusive em condomínio. Eu tinha uma vizinha que eu escutava o marido bater nela. Aí não me controlava, Fê. Na hora, Na né? hora. Já fiz isso. Eu já ligava, já abria a janela e falava... Eu já interrompi, Cris, quero ver você bater em homem. Eu já agora, interrompi. Bater em mulher é fácil. Só que daí chegava o porteiro lá, o que ela falava? Não aconteceu nada. Sim. Às vezes eu já, enfim, né, ao longo da jornada, Cris, obviamente eu me conectei em várias falas suas, né? Uma delas é do banheiro, né? Quantas vezes, e eu lembro que em uma das minhas experiências existia uma posição que era o maior volume de colaboradores. E que coisa, não tinha nenhuma mulher, maior volume. E aí me disseram o seguinte, não, mas é uma vaga operacional, mulher não é forte. Eu falei, tá, então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um processo seletivo e eu vou trazer as mulheres e elas vão dizer que não conseguem. Pode ser? Não, mas mulher não se inscreve. Falei, então vamos lá, vou começar com um carro alegórico nas cidades e vou contar. Você mulher que tem a vontade de trabalhar na empresa tal, nananana. Aí um resumo clássico de 3 anos depois. Hoje a gente tem ainda, e quem treina os novos e as novas colaboradoras foi aquela mulher daquele primeiro processo seletivo que fez muito mais rápido, que economizou muito mais mão de obra e muito mais zelosa com o equipamento das empresas. Até hoje, ela é a pessoa que entra em sala para capacitar as novas que vieram e também os novos. Porque a gente deu a possibilidade para os dois. E você trouxe a questão de canal de ética, de assédio, e durante a pandemia fizemos muitas lives. E eu quero muito te ouvir, assim. As pessoas, um dos primeiros relatos que eu tive eu não sabia que quando o meu gestor vinha e fazia massagem no meu ombro, só no meu ombro como mulher, aquilo também era um assédio. Como que você definiria? Então, não só a mulher, mas predominantemente a gente sabe que isso acontece com mulheres, assédio moral, assédio sexual. O que você vê nas principais companhias? Então, hoje praticamente todas elas têm um canal de compliance, mas formado por homens, gente. Não dá para ter um canal de compliance formado só por homens, sim, né? Porque é mimimi, né? Quando a mulher traz. Entendi. Mas, né, uma coisa que eu já ouvi, mas ela é muito simpática, né? Eu já ouvi, ela tá provocando numa empresa de mineração. Eu falei, mas me conta um pouco mais, né? Eu sempre falo, me conta um pouco mais. Aí entra a Cris, a comunicação não violenta, né? Me explica mais. Não, é porque eu falo, ela usa macacão igual todo mundo? Usa macacão igual todo mundo. Então, como assim ela tá provocando? É que eles falam que ela é bonita demais. Não, então, pera um pouquinho. Então, o treinamento não tem que ser pra ela, querida. Tem que ser pra uma mulher, né? Tem que ser pros 100 homens. Pra eles mudarem o comportamento deles e não o dela.
Então, assim, ainda a gente vê que acontece bastante, tá? Mais camuflado, dependendo de quem é essa pessoa que cometeu. Putz, mas é o diretor X, ou é o mas ele C-level entrega muito. Tal, mas ele entrega muito, ele tem um resultado cara. muito... Eu vou conversar com ele. Aí, normalmente, é um Não homem que tem. busca essa solução. Outro dia, numa empresa, aconteceu a seguinte cena. O gerente almoçando, o supervisor e uma operária. O supervisor virou para ela, ela sujou a blusa e ela fez, sujei de suco. O supervisor falou, quer que eu lamba para limpar? O gerente estava do lado e riu. Aí o que eu falo, quando uma pessoa que está ali, que é acima daquela, ela dá risada, ela está validando. Sim. É o mesmo exemplo que eu dou em casa. Seu filho ou sua filha sobe em cima da mesa. Se você rir, ele vai entender, a criança vai entender que ela pode subir. É a mesma coisa. Sim. Então, é isso que a gente fala do exemplo que a liderança precisa dar. Então, o que esse executivo tinha que ter feito? Chamado ele e falado, isso não é brincadeira, você está ferindo os nossos valores, você está compliance nosso. Então, assim, eu preciso agir quando eu estou vendo que tem alguma coisa incorreta acontecendo. Agora, é um supervisor que faz isso constantemente. Sim. Que já foi treinado, já foi conversado. Porque eu também não sou a favor assim, fez errado uma vez, manda embora. Manda embora. Não, não, porque realmente você não assim, deixou, a gente vem de uma cultura que naturalizava. Isso. Quantas vezes você foi cantada, Deus chegar na empresa, a pessoa fala, uau! Fazia até assim, ou seja, eu tenho que virar para ele e falar, isso é assédio. Aquilo que você achava que era natural, fazer uma coisinha, ou fazer um elogio para uma mulher, Sim. né? Vou dar o exemplo que a gente estava conversando, Sim. né? Até para quem está escutando a gente, toda vez que a gente traz para nossa realidade, para nossa vida pessoal, muda um pouco, né? E eu gosto sempre de trazer os exemplos com meu marido, que a gente está sempre aprendendo em conjunto. E aí eu tinha dado um coaching grupo para mulheres e uma delas comentou, Cris, eu estava na sala do meu diretor, quando eu estava saindo, esse diretor virou para mim e falou assim, nossa, você tá demais, hein? Dá uma voltinha. E ela fez o quê? Ela congelou. Lembra? Ou eu luto, Sim. ou eu fujo, ou eu congelo. Ela falou, eu congelei. E aí eu cheguei em casa, falei para meu marido, nossa, amor, aconteceu isso. E ele virou para mim e falou, mas isso não é um elogio? Porque para muitos homens, dependendo da geração desses homens, era um elogio esse tipo de comentário. Sim. Né? E aí eu trouxe para o sentimental, para esse emocional que eu falei que a gente precisa conectar. Se fosse a sua filha ou a minha que estivessem saindo da sala do diretor, Sim. e ele falasse para elas, nossa, você tá demais hoje, dá uma voltinha. Você ia achar natural, normal, igual você falou? Não. Eu falei, entendeu? Entendi. Então, de novo, não dá pra falar, pô, não sei o quê, subir no pescoço dele. Não dá. Tem gente que vem trabalhar nos grupos de afinidade das empresas. Eu não aguento mais repetir, Cris. Então, você não pode estar no grupo de afinidade. As pessoas têm que procurar? Tem. Mas se a gente não fizer de uma forma de educação, Sim. não vai adiantar. Então, esse educar é trazer, olha, isso aqui não faz mais, colocar a mão não faz. É no detalhe, tocar não faz, isso aqui você não faz, isso aqui não pode mais, isso aqui tal. É cartilha, Sim. é treinamento. Letramento, né, Cris? É vídeo, ou seja, o vídeo conecta muito com o emocional. A gente usa uns vídeos De impacto, né? que geram impacto, assim, tem um super bacana que a gente usa de um pai ela falando assim, pai, você acha que você tá me protegendo, só que você não tá me protegendo. Sabe por que você não tá me protegendo? Porque quando você tá com seus amigos, né, no clube, não sei o quê, você fala, aquela é gostosa, aquela eu pegava, aquela eu fazia isso, aquela é pra casar, aquela é pra só... Ou seja, vocês continuam fazendo esse tipo de comentário, o que contribui. É o que a gente fala, quando a gente dá treinamento, a gente mostra uma pirâmide, mostrando o seguinte, esse aqui vai estuprar. Esse aqui vai matar uma pessoa LGBTQIA+. A gente sabe que vocês não vão fazer isso. Vocês são todos executivas aqui na corporação. Você não vai fazer isso aqui. Você não é psicopata. Mas você tá na primeira parte da pirâmide o quanto eu contribuo com as minhas falas e com as minhas crenças. Então, é crença a primeira. A segunda é o quanto eu contribuo para que uma pessoa que não tem inteligência emocional
chegue a cometer um estupro, chegue a bater numa pessoa de um grupo LGBTQIAPN+, como já aconteceu, por exemplo, com um amigo meu, eu conto histórias. Reais. Para as pessoas se conectarem. Né? Reais. Eu conto uma história, por exemplo, quando a pessoa fala assim, Cris, mas eu sempre falei para um amigo meu, e aí, viado? Sim. Outro dia eu tava numa empresa, um dos diretores falou, eu tive uma pessoa trans no meu time, Cris, só que não deu certo. O treinamento inteiro, Fê, ele fez piada. Piada assim, não era nem piada, era uma coisa tão absurda que ele tava falando ali, que eu falei, cara, se eu fosse lésbica, ele falou coisas, assim, inadmissíveis. As pessoas riam do que ele tava falando. E aí, quando ele falou, eu tive uma pessoa trans no meu time e não deu certo. Eu falei, então, deixa eu te fazer uma pergunta. Você fazia esse tipo de comentário que você tá fazendo aqui na reunião? Ele falou, fazia, não tem como. Meu amigo ligava e falava, e aí, viado e tal. Eu falei, então... Não é que a pessoa não era boa o suficiente, é que você não criou o ambiente de inclusão, de equidade e de pertencimento. Então, não adianta a diversidade. Vamos forçar, a gente traz, mas eu tenho o D, mas eu não tenho o I, o E e o P. Não adianta nada. Sim. Então, foi isso que fez com que essa pessoa não quisesse ficar no ambiente. E aí, normalmente, eu conto uma história de um grande amigo meu, que eu contei até no último fórum. Ele é advogado da OAB. Ele é gay, estava andando com um namorado na Praça da República aqui em São Paulo. Ele falou, ele ainda, quando estava me contando a história, ele fez assim, Cris, eu só tava de mão dada. E muitas vezes eu tô com meu marido, a gente vai andar de bike e tal, damos um beijinho, eu falo, nossa, amor, olha como a gente é privilegiado. Ele, por quê? Eu falei, porque a gente pode se beijar aqui, a gente não vai... A gente pode até dar um beijo mais acalentado, assim, que a gente não vai apanhar. Ele, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Então, eu trago esse tipo de reflexão, sabe? Sim. E aí, o Marcelo tava andando de mão dada com o namorado. Ele falou, a gente só ouviu assim, ô bichinha, viadinho. Ele falou, Cris, só deu tempo da gente olhar para trás. A gente foi espancado. O Marcelo perdeu 6 dentes. E o namorado ficou quase 8 meses na UTI, com traumatismo craniano. Então eu falo, você vai ser o que vai bater? Sim. Não. Eu tenho certeza que você não vai ser. Só que você está colaborando com aquela lenha que é colocada na fogueira. Exato. Então, você está ali no nível 1, no nível 2, contribuindo para que uma pessoa que não tem inteligência emocional chegue a bater numa pessoa. Sim. Então, é esse o nível. Porque a pessoa fala, eu não sou psicopata, eu não vou bater. Eu sei que é óbvio que você não vai bater. Mas você está contribuindo com uma sociedade que vai julgar essa pessoa, que vai chegar até a matar, porque a gente fala tanto que em tal país se mata pessoas do grupo LGBTQIAPN+, porque é lei. O Brasil é o país que mais mata. A gente não fala, por exemplo, sobre pessoas de corpos diferentes. Quanto você que contratava muitas pessoas, você sabe, chegava uma pessoa obesa, como que as pessoas olhavam para ela? Não vou contratar. Sim. Então, tem vários pontos que a gente não está falando, da cicatriz, da tatuagem, né? Com A certeza. tatuagem tá natural. Não tá, gente. Não Outro tá. dia eu fui fazer um treinamento num hotel fazenda. Sim. Presidente de uma grande multinacional, conversando com ele falou, espero que nenhum dos meus diretores, que a maioria eram homens, tenha uma tatuagem. Eu tinha olhado na piscina, o cara tinha As costas fechadas. uma águia tatuada nas costas. Eu vi que ele saiu com a toalha. E aí eu, de novo, né? Quando você ouve algo assim, não vai pro embate. Você tem que falar, mas por quê? Da onde que você tá tirando isso? Ah, não. Será que lá atrás você escutava da família que tatuagem era só delinquente que usava, que era... Nossa, Cris, eu acho que é isso. Então, você tá com esse viés aqui, entendeu? Sim. Então, você tá achando que uma pessoa que tem tatuagem é desqualificada. Será? E aí, óbvio, que daí quando ele conhece pessoas tatuadas e convive, ele vai desconstruindo esse viés aqui que ele criou. Por isso que a convivência é o caminho. Então, lá atrás, lembra? Fiz o teste de associação implícita, deu que eu tinha um viés com pessoas negras. O que eu fui fazer? Hoje eu faço parte do grupo Mulheres do Brasil, que é da Luiz Helena Trajano, né? Não é dela, ela não gosta que fale que é dela. Que foi a fundadora, né? Sim. E eu participo dele desde o começo. Tem vários comitês, entre eles o de igualdade racial. E eu fui conviver com as mulheres do igualdade racial. E eu falo que é o meu MBA, que não está escrito lá como MBA na GV, MBA não sei aonde, mas é o meu MBA de vida. Sim. Né, que foi onde eu aprendi muito, porque, inclusive, lá atrás, quando eu comecei olhando mulheres, eu achava que era a mesma dor. Né? Então, há 16 anos, quando eu comecei a falar de mulheres, eu falava, não, a dor delas é igual. É igual. Não é, gente, não é assim. Eu te falo que no mínimo é 10 vezes pior do que uma mulher branca. Primeiro, pertencimento, quantas vezes elas falam, eu me sinto um pontinho
preto num oceano branco. Branco. Então não tem pertencimento nenhum. Eu olho pra cima, eu não vejo ninguém que nem eu. Sim. O que o cérebro conta pra ela? Não é o lugar que eu tenho que seu estar. lugar. Exato. Você não vai chegar lá nunca. Sim. Então, as pessoas perguntam, por que precisa da representatividade? Para a pessoa se enxergar. Então, puxa, onde eu posso fazer isso? Faz um onboarding mais inclusivo. Pega, mesmo que não seja do RH, de outras áreas, traz uma pessoa negra para falar, eu sou gerente aqui, eu estou numa diretoria. Puxa, eu já vou me conectar. Nossa, se essa pessoa conseguiu chegar lá, eu também consigo. Sim. Né? Então, tem vários processos que a gente pode fazer aqui para tornar esse ambiente mais inclusivo, para que a pessoa se sinta melhor. Mas enquanto a gente não tratar assédio moral, que ainda é muito comum. Não, mas é que a pessoa é assim, Fê. Ô, Fê, ele é assim, ele grita, berra. Outro dia dando treinamento, um deles falou assim, Cris, eu jogava meu capacete no chão, eu gritava com a pessoa, eu falava, sua burra. E a gente ainda tem, eu tava conversando com uma pessoa aqui, que eu não posso falar, porque senão já vão saber a empresa que ela é, porque ela é muito próxima. Tava falando, a minha liderança chega e chama todo mundo de burro, incompetente, idiota. Isso é assédio moral. Isso é assédio moral. O bullying hoje entra no assédio moral também. Ou seja, o preconceito, a brincadeirinha, né? Que a gente chamava de brincadeira lá atrás. Piadinha, né? Piadinha, mas hoje tem nome, né? Chama bullying, é o nome certo. Ou preconceito recreativo, é o outro nome. Então, assim, só que eu preciso trazer o quê, Fê? Conscientização. Então, primeiro a gente traz a conscientização, explica o que é, tira a pessoa do que a gente chama da ignorância, ela é ignorante naquele assunto, então ela precisa de conhecimento. Aí, a partir do conhecimento, sim, eu posso cobrar. Aí eu vou falar, não, então não dá mais, ó, já cometeu aqui uma vez, já cometeu, dependendo do assédio, não tem como, né, é o que a gente fala. Porque se você valida, você tá mostrando para todo mundo o seguinte, você pode fazer. Sim. Você pode fazer também. Então, precisa desse... E por isso que a gente precisa começar com a liderança. Porque a liderança é que vai formatando a cultura da empresa. Então, por isso que a gente fala... Tema de app, ele está completamente relacionado com cultura e com os valores da empresa. Né? Os valores da empresa, com SG, com tudo. Tudo está completamente relacionado. Políticas, compliance, tudo. Exatamente. E uma das coisas que a gente sempre faz é, nos treinamentos, a gente traz os valores da empresa. Aí eu falo, então, falei de diversidade, falei de inclusão, falei de equidade, falei de pertencimento. Esses são os valores de vocês. Olha aqui, que interessante que está escrito na parede. Aqui trabalhamos todos juntos, aqui a gente... Não tem uma empresa que não tenha respeito como valor. Eu falo, mas o que é desrespeitar? Que a gente não sabe o que significa a palavra respeito. Então, e o que é desrespeitar? Então, eu falo, a parede, gente, aceita tudo. 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 Você está trazendo todos esses pontos, Cris, e um item que tem muito a ver, né? Antes a gente estava batendo um papo com relação aos processos que hoje se tem de avaliações, né? E uma das coisas que eu mais escuto, né, é: não, Fê, mas aqui tem espaço para todo mundo, né? Claro, eu não tenho problema nenhum de ser mulher, desde que ela seja competente igual aos homens. Eu não tenho problema de você me trazer um currículo sendo mulher, desde que ela tenha a experiência que a gente precisa. Desde. E você também trouxe os exemplos da mão. Não tem problema, né? Nenhum problema. E aí, tem um item que é o item que sempre vem para a mesa, né? Mas a gente é meritocrático como companhia. Então, a gente tem que aplicar a meritocracia também no processo de avaliação, no processo de contratação. E eu queria muito explorar esse tema com você. Como tratar isso dentro das companhias, né? Quando a gente fala, talvez se a gente colocar aqui equidade, talvez se a gente colocar um olhar intencional para esses temas, o cenário mude de perspectiva. Mas é um tema de resistência ainda muito forte, né? Como que você vem tratando isso? Então, um dos pontos que a gente... E aí eu gosto sempre de trazer os dados, né? Para a pessoa entender, né? Eu estava numa empresa outro dia dando treinamento e primeiro que o RH, quando eu fui fazer o alinhamento, falou assim para mim, Cris, é que eles acham que viés inconsciente é astrologia, numerologia. Eu falei, apesar de eu adorar... Vou jogar búzios. Apesar eu vou de eu chegar adorar com... Pronto. Numerologia, astrologia. Eu falei, não é, gente. Tem todo embasamento científico aqui no que a gente está falando, né? E aí, um dos exercícios que a gente faz é mostrar um experimento que foi feito, não sei se você conhece. Eles pegaram 2 currículos iguaizinhos para um laboratório, um chamado John e o outro chamado Jennifer. E só tinha o nome, não tinha a foto da pessoa. O mesmo currículo igualzinho, numa pilha lá. E eles tinham que avaliar
se aquela pessoa tinha competência e qual o salário que eles indicavam. Igual, gente, ó, todo mundo pergunta, igualzinho. A única coisa que mudava era o nome da pessoa, John e Jennifer. O John foi muito melhor avaliado nas competências dele e o salário dele foi indicado para ser um salário maior do que o salário da Jennifer. Só para a gente entender. Mais um dado importante. Sim. Se você pegar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, eles têm mais CEOs chamados John, eu acho que eles gostam do John também lá, né? Tem mais CEOs chamados John do que o total de mulheres que são CEOs nas empresas nos Estados Unidos. Então, são 2 comparativos só para a gente entender esse viés do homem tá mais preparado. Por que se entende que o homem tá mais preparado? Porque a gente hoje tem uma maioria de homens nesses cargos de alta liderança. Sim. A gente vem reforçando as nossas referências de tudo. Sim. Pega as 550 premiações de Nobel. 500 homens, 50 mulheres. Né? Então, tem que lembrar que as mulheres eram proibidas de estudar. Tem que lembrar que muitas vezes uma mulher escrevia um livro ou publicava um paper científico com o nome masculino ou com uma abreviação. Não votava, né, Não votava. Cris? Então, sim, não tinha uma série de direitos, porque entendia-se que ela era menos inteligente do que os homens. Então, vem essa construção da inteligência menor da mulher do que os homens. Hoje, as mulheres estão mais capacitadas no sentido de estar estudando muito mais, fazendo novas formações do que os homens. Isso dados de pesquisa, tá? Então, assim, ele realmente acha na cabeça dele, quando ele faz isso, de falar, não, se você achar, se tiver, pra mim tanto faz se é branco, preto, amarelo, se é mulher ou se é homem, porque é o que eles acreditam mesmo. Só que como eles viram mais homens, ele já entende que mesmo chegando, Fê, um homem ou uma mulher, que tem a mesma experiência como o John e a Jennifer, ele vai apostar mais no John. Então, ele vai falar, esse cara é que nem eu, nossa, ele me lembra quando eu comecei a minha carreira lá atrás. Então, ele vai apostar mais em quem? No John. E vai acontecer o que aconteceu, por exemplo, com a minha irmã, quando ela entrou numa das empresas, que tinha uma pós para o grupo fazer, e daí, quando, né, falaram, ó, todo o pessoal da engenharia vai fazer a pós, e aí, ela, não, menos você. Aí ela, qual menos eu? Aqui, todo mundo ao mesmo nível. Aí ela descobriu que eles eram sênior e ela era pleno, e que ela ganhava um salário menor do que eles, com a entrega igual a deles. E aí ela falou, vou embora, deu uma auê na empresa e tal, tal. No fim ela não fez, mas falaram, vamos te colocar na próxima turma, mas ela foi embora da empresa. Então, assim, sempre a aposta vai ser inconscientemente no John e não na Jennifer, tá? Se for mesmo, por exemplo, um homem branco, um homem negro, vai ser no homem branco. Se for um homem LGBTQIA+, e um homem hétero, vai ser no hétero. A não ser que esse homem tenha o que a gente chama de passabilidade. Ele passa sem ser percebido como gay. Aí tudo bem. Aí ele vai crescer. Maravilhoso. Né? Só que ele não é ele, né? Não podendo com ser aquela ele. dor completa de não contar. Sim, sair com meu namorado. Sim, a minha família se resulta eu, um homem, nós adotamos um filho. Né? A pessoa tem que criando um personagem hétero e gastando a energia cerebral para se defender, ao invés de estar criando e desempenhando. Por isso que a gente fala, aonde que em que quadrante que a gente está colocando a pessoa aqui? Porque isso vai fazer a diferença aqui para ela, né? Então, vai ser apostado mais nesse homem branco. Vai ser apostado, porque a gente viu pessoas mais parecidas com ele. Então, chama viés de desempenho. Eu acabo apostando que ele vai ser melhor e aí eu passo os projetos mais importantes. Porque não é só entrar. Quais são os projetos mais importantes? Os cursos que as pessoas estão fazendo, as formações. E quem que eu estou investindo mais? Exatamente. Porque a pessoa vai querer ser mais rápido. Né? Então, esse é um viés fortíssimo que existe. E a gente precisa trazer isso para a consciência, para daí ter essa transformação, senão não tem. E a meritocracia. A meritocracia. Essa palavra, eu sei que um dos capítulos do meu livro é a falsa meritocracia. E quando a liderança chega nesse capítulo, eles falam, tive até taquicardia, Cristina. Então, vamos pensar na tal da meritocracia, né? Vamos pensar primeiro antes da pessoa entrar na empresa. A meritocracia, as pessoas não tiveram as mesmas oportunidades.
Então, se houvesse oportunidades iguais para as pessoas... Ah, mas essa daqui se dedicou mais. É muito mais fácil para minha filha se dedicar mais. A mamãezinha levava ela na escola, faz inglês, não tem que pegar 2 horas de ônibus, né? Ela pode estudar tranquilamente, que ela não está atrasada para o próximo trabalho, ou não precisa cuidar da irmã mais nova. Não tem que trabalhar. Então, assim, não dá para comparar aqui. Fora que outra coisa, que eu também sempre trago. E o esforço que essa pessoa fez aqui para conseguir fazer uma formação, uma pessoa negra, por exemplo, para ela conseguir fazer uma formação, será que não foi esse desempenho que ela teve aqui, não foi maior do que de muitas pessoas brancas? Sim. Ela não teve que ter mais resiliência, ela não teve que ter mais vontade. Então, são competências que a gente não olha aqui também, né? Então, aqui é antes. Quando a gente entrou na empresa, eu faço sempre o seguinte exercício. Vamos dizer... Sempre eu estou na liderança, né? Eu converso muito com liderança. Meu grande papel é com a liderança, com a alta e com a média. Eu falo assim, vamos dizer que você tem no seu time o João e o Pedro. O João, você anda de bike com o João no final de semana, ele faz parte do seu time de futebol, vocês torcem para o mesmo time. Vocês têm muitas afinidades, porque é a afinidade que leva a confiança. Com o Pedro, você gosta do Pedro. Talvez o Pedro, tecnicamente, tenha mais competência técnica do que o João. Mas o João é o teu brother. E você tem um cargo de gerente. Quem que você vai colocar no cargo de gerente? Sim. Aí fica aquele silêncio. E alguém sempre fala, o João. O João. Você foi meritocrático? Então, só dá para falar em meritocracia quando as oportunidades forem iguais fora. Sim. E quando a gente está dentro da organização e você está zerado em viés, o que é dificílimo de acontecer. Até quem intencionalmente não quer ter viés, tem, né? Você vê a Kristen Sim. do TEDx, depois se você puder colocar aqui o Vou link, colocar eu te o link. passo. Maravilhoso. Sim. Ela é a provedora da casa dela. O marido deixou de trabalhar para cuidar dos 4 filhos porque ela... financeiramente ganhava mais do que ele. Sim. E entra um homem na sala dela e fala, eu queria um aumento. Ela fala, lógico, eu vou ver aqui o aumento para você, vou ver o que eu consigo. Entra uma mulher, que ambiciosa que ela é, quem ela tá achando que ela é. Sim. Porque ainda tem muito forte no inconsciente da pessoa que o homem é o provedor. Não é mais, gente, esquece isso, tá? Hoje no Brasil, pesquisa feita pela GV, quase 50%, 48%, das mulheres que são as provedoras das suas casas ou são a principal provedora. O que causa um desconforto enorme. Eu já tive treinamento de um executivo virar para mim e falar, Cris, quando a minha mulher começou a ganhar mais do que eu, é como se ele perdesse o papel dele. Sim. Né, o papel do homem. Por quê? Porque muitas vezes esse papel veio com eu que mando, eu que falo, eu que não faço. Porque não tinha compartilhamento de funções. Hoje, num relacionamento, tem que ter compartilhamento de funções. A casa é das pessoas, os filhos e filhas são das pessoas. Sim. Então, tem que ter um compartilhamento. Mas a gente está exatamente no momento, Fê, que assim, a gente está tentando mudar. A gente, nós mulheres, Sim. mesmo quem tem relacionamento com a gente, seja você casada com um homem ou com uma mulher, né? A gente está tentando fazer essa transformação. Mas a gente tem as gerações dos nossos pais... Sim. avós, né? Que quando vem alguma coisa que é o incomum, porque, por exemplo, a minha mãe, meu pai era engenheiro, viajava para tudo que era hidrelétrica, cada filho nasceu numa hidrelétrica, e a minha mãe era secretária bilíngue, ela ganhava mais do que meu pai, mas ela largou a carreira para seguir o meu pai. Sim. Então, o modelo dela é Estou a servir. Homens são provedores e as mulheres, né? Apesar da minha mãe sempre falar, vai com coragem, vai com medo, mas vai, né? Minha mãe sempre me empoderou muito. Ela tinha esse modelo aqui. Então, uma vez, eu viajando muito, eu cheguei em casa, eu estava recém-separada, minha filha tinha 2 aninhos e pouco, e eu sou de São Paulo, mas eu fui morar no Rio, me separei, voltei para São Paulo, e eu aluguei um apartamento no mesmo prédio que dela para ficar mais fácil, porque nessa época eu estava viajando bastante, com a consultoria e tal. E aí eu cheguei em casa um dia para pegar minha filha, minha mãe virou para mim e falou assim, eu só queria te falar uma coisa. Você está sendo uma péssima mãe. Nossa, aquilo pegou. Tipo uma facada, né? Não. Só que eu parei e falei, isso é para você, mãe. Porque para você abdicou
do que você queria, que era a sua carreira, né? Para tudo que você se preparou, porque na sua época era esperado que uma mulher fizesse isso. Sim. Então hoje as épocas são diferentes. Então lógico que doeu quando eu falo isso pra ela, eu falei, eu não falei isso pra você, eu falo, a pessoa que fala, gente, ela esquece que ela falou. Agora, que ouviu, ela guarda aqui no coração. Fortemente. Né? Ficou aquele negócio aqui, lógico que eu trabalhei tudo isso e hoje eu sei que eu sou executiva, que a minha filha olha e fala, eu quero ser igual a minha mãe, Sim. né? Eu quero fazer minha carreira também. Eu falo que muitas mulheres pensam assim, nossa, eu me sinto muito culpada. Eu falo, o filho nasce, ou a filha, a culpa nasce junto. Eu falo, pessoal, várias pesquisas falam, não é a quantidade de tempo, é a qualidade do tempo que você vai ficar com a criança, né? Então, eu ficava me sentindo muito culpada por esses momentos, por me dedicar à minha carreira. Às vezes eu tô em casa, né? Outro dia eu tava em casa, meu marido fazendo ovo cozido e ele descascando o ovo. E, ai, tá tão difícil de descascar esse ovo, não sei o que, tal. E a minha mãe pra mim assim, ó. Minha mãe mora comigo, né? Minha mãe assim pra mim. Tipo, vai ajudar. Aí eu fiz assim, mãe, quando ele chegar no 6º ovo, ele já tá PhD em descascar o ovo, né? É bom, ele aprende. Então, assim, a gente tem um compartilhamento muito forte em casa, né? Eu falo que hoje em dia é o 2º casamento, então a gente vem com os pacotinhos, né? Com certeza. Mas ele levava minha filha na escola, né? Criou minha filha praticamente. Então, assim, eu falo, os filhos dele são como meus filhos também. Sim. Então, assim, hoje é muito diferente a dinâmica dentro da casa. Ele faz não é ajuda, tá, pessoal? Não é ajuda, isso. É compartilhamento de funções. E a gente fazendo o compartilhamento, a gente vai ter crítica da família. Sim. Então, a gente tá naquele momento que eu costumo dizer que é mais ou menos assim, Fê. Sabe a criança quando ela tá começando a crescer os dentes definitivos, os provisórios estão indo embora, tá meio desbocada? Sim. A gente tá assim. Eu falo para as mulheres, assim, é como se você estivesse pegando, né? Eu tava em Campos do Jordão essa semana e tava dando um treinamento lá. Falei assim, é como se tivesse, assim, uma mata toda fechada e a gente tá com o facão abrindo a trilha na mata. Sim. Então, para essa geração, para nossa geração de mulheres, da geração X, da geração milênio e da próxima que está vindo, que é a Z, nós estamos sendo as desbravadoras dessa selva. Sim. Então, não tá fácil. Tá difícil. O espinho machuca. Arranha, eu não sei o que eu faço. Né? Eu tô no caminho, ele tá desafiador. Sim. Mas se a gente não abrir esse caminho, vai ser muito mais desafiador para as outras que estão vindo. Né? E quantas vezes eu não falei isso, né? Quando a gente acompanha, principalmente a trilha das mulheres que estão aí crescendo nas suas carreiras. Ai, Fê, mas é muito difícil. Eu nunca sou priorizada num programa de mentoria. Eu nunca sou priorizada para tal coisa. O fulano trabalha menos do que eu e ele foi promovido. Ninguém está prometendo facilidade, né? Ninguém está promovendo ou trazendo um caminho confortável. A gente vai ter que passar por isso, mas na certeza de que a gente está abrindo, né? Ou desbravando esse caminho para quem está vindo, né, Cris? E esse também é uma das pautas, né? Do porquê do nome do Cara e Coragem. E eu sempre tenho a difícil missão, e hoje está muito difícil, porque a gente está chegando aqui no nosso final. E já? Já? Não passou rápido, gente. A gente já tá aqui 1 hora conversando. Mas eu quero, né, te ouvir quando você olha essa marca aqui na Cara e na Coragem, principalmente para esse tema que a gente falamos de vários, mas dando um zoom para gênero, o que você traria, né? Ou seja, você compartilhando algumas das histórias que você já trouxe, mas para essas mulheres, né, que se veem nessa situação, que falam, eu estou num ambiente que eu não me sinto com os mesmos direitos, eu olho para cima, não vejo outras mulheres, que tipo de... Acho que não é um conselho, mas o que você traria para ela como reflexão? A primeira palavra é a coragem mesmo, né? Então, assim, o que é a coragem? Quando eu pergunto, pessoal, o que é coragem? Todo mundo fala ir sem medo. Não é. Coragem é ir com o coração, é agir com o coração. E agir com o coração, e você vai com medo mesmo, mas vai. Qualquer pessoa que vai sentar numa cadeira nova, ela tem medo, ela tem insegurança. Só que o homem não fala, na maioria das vezes. Ele fala quando, por exemplo, a gente está fazendo agora um programa
de coaching com pessoas que estão mapeadas para ser top talents, tem homens e tem mulheres. Durante os encontros, as mulheres falam muito mais sobre os seus receios, sobre os seus medos, mas na reunião individual que a gente faz, aí eles falam, e eu fiquei chocada, assim, com o nível de vulnerabilidade. Das pessoas falarem de vulnerabilidade, mas aí é no individual, Sim. não é no em grupo. Mas eu falaria, vai com coragem, vai com medo, mas vai. E a mulher tem um ponto que é muito diferente do homem, né? Que é essa mostrar a sua cara. Sim, né? Então tem tudo a ver com o programa Cara e Coragem. Então, pesquisas mostram, e eu vejo isso no dia a dia, o homem, se ele tem 60%, 70% da competência para aplicar para aquela vaga, ele fala, eu vou e eu corro atrás do resto. Sim. E a mulher, quando tem 99%, ela fica, mas está faltando esse 1%, né? Então, esse é um dos pontos. O copo não vai estar sempre cheio, mas mostra o que você quer. O outro ponto, ela não mostra que ela quer. Sim. Além dela ter essa vulnerabilidade de, puxa, ai, será que eu vou porque eu não tenho tudo, né? Você não vai ter tudo. Sim. Você tem que fazer o quê? Você assumiu aquela cadeira, coloca pessoas para trabalhar com você que tenham as competências que você não tem. É isso que faz uma liderança inteligente. E o ponto da cara, o que acontece muitas vezes com a mulher? Ela entrega. Então, ela entrega, ela se dedica, ela entrega. Mas ela não fala. Isso. Ela não fala o que ela quer. Ela não demonstra isso de uma forma explícita, como, por exemplo, num plano de desenvolvimento individual. Eu estava vendo, eu pedi para uma empresa outro dia abrir para mim os planos de desenvolvimento individual de homens e mulheres. O deles era assim, daqui tantos anos você quer sentar na cadeira de quem? Os caras eram todos os diretores, vice-presidente. O delas era... É o próximo nível, ainda tímido. Próximo nível. Se você for para um outro país, para onde você vai? Tipo, 5 países os homens colocavam. A mulher colocava 1 e olhe lá. Sim. Então, assim, a gente percebe essa diferença dos homens falando mais. E um ponto muito importante, ela precisa falar. Exato. Então, vou dar um exemplo de um coaching grupo que eu fiz com mulheres há uns 8 anos. Uma delas falou assim, era para falar dos sonhos. Né, profissionais. E uma delas falou assim, o meu sonho é ser expatriada, é uma empresa que tem sede na Itália. Eu falei, puxa, que bacana, muito legal o seu sonho. E quem sabe do seu sonho? Aí ela, ninguém. Então, se ninguém sabe, você não vai? Então, a partir de agora, a gente vai pensar, qual é o meu sonho? Para eu chegar lá, o que eu preciso fazer? Então, se o seu sonho é ser expatriada, você precisa, primeira coisa, falar com a sua liderança. Olha, o meu sonho é ser expatriada. Cavar networking com pessoas que foram para fora. Sim. E perguntar, o que vocês fizeram? Como é que foi o processo? Como é que é? Bom, essa daqui, em 6 meses, estava lá. E depois até foi muito legal que eu estava conversando com uma pessoa que falou, eu conheci uma executiva de uma empresa que você fez o coaching com ela, que ela também foi para a Europa, né? Aí eu falei, essa foi sensacional. Ela falou, ela me mandou uma mensagem, ela estava no trem, indo para a empresa, para começar a trabalhar. Ela falou, eu queria te agradecer, porque eu tô aqui graças a você, que me despertou lá atrás, falando, o que você quer? E ela também era uma das que queria ser expatriada, porque a expatriação é outra coisa que não é pensada para a mulher, né? Não. Mas como ela vai fazer com os filhos, com o marido? Quem disse que ela tem um marido pra gente rede começar, de apoio, né? Porque nunca é o marido a rede de apoio, é alguém fora. Então, assim, ela não é pensada para uma expatriação, né? Sim. Então, ela não é pensada para expatriação, ela não é pensada para o cargo de liderança. Então, o que eu digo para as mulheres é, você não será a primeira a ser lembrada. Sim. Né? Não será. Então, você precisa mostrar a sua cara e a sua coragem para as pessoas aí de dentro da organização, para que você consiga dar os seus próximos passos de carreira. Maravilhosa, Cris. Eu tenho certeza que não só para mim, porque meu olho aqui explode de felicidade, por falar desse tema, outro por falar com você e te ouvir, e você ter a generosidade de compartilhar acho que sua trajetória, mas principalmente pela sua essência e seu propósito, porque é isso que a gente dissemina, né, no final. E para quem tá nos ouvindo, deixa seu comentário, deixa mais perguntas, porque assim eu posso convidar a Cris para voltar. Isso. Me ajuda, compartilha esse episódio. E compartilha, minha provocação é não compartilha com quem vai gostar, compartilha com quem precisa aprender, né? Tem tanta gente, nossa, pensei em você, manda para o profissional de RH ou profissional de RH, para o seu gestor, faz isso, vamos fazer essa corrente, né? Que eu acho que esse papo aqui, ele de fato tem que ser espalhado por nossas organizações. E para você, Cris, muito obrigada, foi um papo delicioso
tê-la aqui. Espero, né? Tenho certeza que vão colocar vários comentários aqui e eu vou te chamar de novo. Pode ser? Tá bom, lógico. Super, super. Pessoal, obrigada, né? A gente tá lá na CKZ Diversidade. Deixo meu contato aqui para vocês no LinkedIn. Então, estejam em conexão comigo no LinkedIn. A gente está sempre colocando e-book novo, textos novos. Eu escrevo para você assim, mensalmente. Então, assim, a gente está sempre colocando conteúdo lá disponível gratuitamente para que as pessoas aprendam. Tá todo mundo aprendendo, Fê. Todo mundo. Eu também tô aprendendo. Só que a diferença é que eu quero aprender. Exatamente. A diferença é que eu tenho intencionalidade. Exatamente. O que a gente precisa é que as pessoas tenham intencionalidade de aprender. E tudo bem se você falar errado. Sim. E quando uma pessoa fala errado, a gente também vai ter que corrigir com amor. Exato. Então, o que falta muitas vezes nessa temática que a gente está falando é amor, é empatia, intencionalidade, coragem, porque às vezes eu não sei, por isso que eu não vou pro tema. Sim. Então, dê a sua cara e a sua coragem, e a gente em conjunto vai fazer essa transformação. Que delícia. E para você que é líder, para você que tá nessa jornada de transformação, vou deixar todos os contatos da Cris aqui embaixo. Entre em contato, veja de que forma. Existem diferentes estratégias para a gente trabalhar. É uma pauta que ainda a gente briga com uma resistência muito grande, né? Mas, obviamente, estamos aqui de forma coletiva para apoiar esses profissionais. Então, muito obrigada por estarem com a gente até aqui. Muito obrigada por compartilharem, né, todos esses episódios nos nossos canais. Eu comecei dizendo que seria uma pauta muito rica. Eu termino dizendo que superou a minha expectativa, mas muitas vezes tenho certeza que de vocês também. Então, fiquem aqui, novidades não faltarão. Obrigada. Obrigada.